A qual Deus colocou na manhã deste dia em meu coração, que encontra-se no Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos escreve no capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 em diante, escrito está: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto, foi ter com Jesus e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Graças a Deus. Meus irmãos e diletos ouvintes do Evangelho do Senhor, esta mensagem a qual Deus colocou na manhã deste dia para compartilhar com vós é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Haja vista que aqui estamos falando da história do cego de Jericó, o Bartimeu. E então Jesus, ele entrou numa cidade, o nome dessa cidade chamada Jericó. E quando Jesus está ali naquela cidade, Jesus ele estava com seus 12 discípulos, mas não hesitava por aí, porque uma enorme multidão acompanhava o ministério de Jesus. É bem verdade que existia dois tipos de multidão, ou seja, aquela multidão estava dividida em duas partes: aqueles que seguiam Jesus pelo que ele era, e tinha a outra parte da multidão que seguia Jesus pelo que ele tinha para dar. Ora, e então uma grande multidão seguia Jesus. Aqui no Evangelho de Marcos vai dizer que uma numerosa multidão. Já o doutor Lucas, ele vai dizer que havia ali um tropel, ou seja, um barulho de marcha que seguia Jesus. Era um barulho tão grande que de longe podia-se ver que quem estava andando era uma pessoa importante chamada Jesus. Ora, Jesus acompanhado com seus 12 discípulos e uma multidão, quando ele estava andando, houve-se um grande alvoroço, houve-se ali um barulho de um grande tropel, de uma grande marcha. E enquanto Jesus estava andando, a multidão seguindo, e aquele barulho, a Bíblia relata que à beira do caminho estava um homem sentado à beira do caminho. E aqui vai dizer que este homem, ele era cego, mendigo,
estava à beira do caminho sentado. Quando ele estava ali sentado à beira do caminho e ele começa a ouvir aquele barulho, ele se incomoda e ele fica interessado em saber quem era que estava passando. Será que era o rei Herodes que estava passando por ali? Será que era algum político famoso que estava passando naquele caminho? Ora, desperta uma curiosidade no cego. O cego quer saber, pastor Marinho, quem era que estava passando, porque o barulho era demais. Ele não sabia quem era que estava passando, mas sabia que a pessoa que estava passando à beira do caminho ali de Jericó era uma figura muito importante, porque numerosa multidão estava seguindo. Só que quando ele vê aquele alvoroço, desperta a curiosidade e ele diz: ora, eu quero saber quem é que está passando. Quem é que está passando? É alguém bem importante na sociedade? É alguém que tem bastante influência? Quem é que está passando? E uma pessoa chega baixinho, se agacha até aquele cego que se encontra sentado e diz: ora, quem vai passando é Jesus, o Nazareno. E quando alguém diz: ora, vai passando Jesus, o Nazareno, aquele cego, ele reconhece agora, de fato, quem está passando. Não é uma figura pública comum, não é uma pessoa normal. Quando diz Jesus o Nazareno, aí ele diz: ah, eu conheço, alguém me falou deste homem, Jesus o Nazareno, mas vocês só conhecem ele como Jesus o Nazareno, mas para mim ele é diferente. Por quê? Porque eu reconheço ele como Jesus, o filho de Davi. E quando ele está ali e Jesus passa com aquela multidão, ele tenta chamar a atenção de Jesus, e ele diz, a Bíblia vai dizer que ele pôs-se a clamar, ou seja, ele grita, ele diz: Jesus. Às vezes tem aqueles críticos, né, que diz: e precisa gritar? Não é isso? E Jesus é surdo? E Deus é surdo? Escuta, a gente grita, depende do momento, depende da dor. Muito obrigado. Depende da dor. A gente trabalha ali na unidade de saúde, e tem pessoas, pastor Edmilson Marinho, que até com morfina a dor não passa, é dia e noite, ai, oi, ui, ai, oi, a minha morfina resolve a dor daquele paciente. E então, para aqueles que dizem: é necessário gritar? Aí eu respondo: depende do tamanho da tua dor. Aquele cego, ele resolve gritar. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia. Misericórdia é o quê? É compaixão. A palavra misericórdia, ela é uma palavra que vem de origem, na etimologia de duas palavras, surge de duas palavras. A palavra misericórdia, etimologicamente, ela vem de duas palavras. Misere, que quer dizer miserável, e cardia, coração, amor. Ou seja, se você inverter, vai ficar amar o miserável, repara?
Ou seja, Jesus nos amou. Misericórdia é Deus amar o vil. Deus amar aquele que precisa. É Deus ter compaixão. E quando ele diz, Jesus, oh Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão seguia, pá, 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 pá. E Lucas diz, um barulho de tropel, pá, pá. E a multidão seguia Jesus. E quando a multidão segue Jesus, Jesus não para. A multidão não para. Aqui a gente aprende o quê? A lição da perseverança. Às vezes nós pedimos algo a Deus e nós não recebemos, sabe por quê? Porque nós pedimos mal. Nós não sabemos explicar a Deus. E aquele homem, aquele cego, ele nos traz uma lição de perseverança. Quando ele está ali clamando, ninguém dá valor, e Jesus segue direto. Ele diz, eu chamei Jesus, ele não escutou. Já sei, eu vou ser estrategista, eu vou aumentar o volume da minha voz e não quero nem saber. É necessário gritar? Depende do tamanho da tua dor. Aí ele levanta mais uma vez a voz e diz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí quando ele diz isso, a Bíblia diz, e Jesus parou. Que maravilha! Jesus andando com a multidão, um empurrando o outro, aí Jesus parou. Ao teu favor, se for necessário, Jesus, ele para a multidão, filho, ele para a multidão, filha, somente para dar atenção a você. Jesus, ele parou a multidão, ele parou a multidão, e quando ele para, ele diz, manda chamar. Aí quem sabe alguém diz, mas por quê? Uma multidão, mais de 5.000 pessoas, e o Senhor para, somente para dar atenção a um cego, pobre, mendigo. Aí Jesus, não, esse cego, ele só é cego fisicamente, mas espiritualmente ele enxerga mais que vocês. Por quê? Porque quando ele disse quem está passando, vocês responderam, Jesus, o Nazareno. Mas quando ele diz, Jesus, o filho de Davi, ele está buscando, ele está trinchando a minha descendência. Quando ele diz que eu sou filho de Davi, ele está dizendo que eu tenho o sangue real. Quando ele diz filho de Davi, ele diz que eu pertenço à realeza. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo que eu sou o único e digno de sentar no trono. Quando ele diz filho de Davi, ele está dizendo que eu sou a semente da mulher, o esmagador da cabeça da serpente, o quarto homem da fornalha, aquele que pisa no lagar, o desejado de todas as nações, a rocha ferida de Meriba, o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele está dizendo que eu sou o que sou. Por isso que eu fiz parar a multidão, porque ele está reconhecendo o meu senhorio. Jesus, filho de Davi,
manda chamá-lo. Vai alguém, pega aquele homem, coloca no meio da multidão, e quando coloca no meio da multidão, alguém diz: tem bom ânimo, filho. Por quê? Porque ele mandou te chamar. Que maravilha! Você pode ser esquecido por alguém, alguém pode não te ver, você pode estar no anonimato, por trás da multidão, mas espera o tempo de Deus, filho. Você não é crente caqueira para ficar para lá e para cá, não. Fica na posição. Por quê? Porque no tempo certo Ele manda te chamar. Fica na posição, porque no tempo certo é Ele que manda te chamar. Ele é o Senhor da tua vida, Ele conhece a tua história, mas ninguém está me vendo. Não se preocupa não, o tempo é de Deus, o tempo é de Deus. Deus manda te dizer na manhã deste dia que o tempo é de Deus, e no tempo certo Ele manda te chamar. Ficai quieto e vê do livramento da parte do Senhor. Não tem para que você se desesperar. Você tem o Senhor, Ele é teu Pai, e nesta manhã Ele está dizendo: fica quieto, filho, tenha bom ânimo. Por quê? Porque Ele manda te chamar. E quando Ele manda chamar, descansa. Ele pegou aquele cego, alguém pega aquele cego, coloca no meio da multidão e diz: tem bom ânimo e levanta-te. Não é tempo de ficar parado, é tempo de se levantar. É tempo de trabalhar na obra do Senhor. Levanta-te, tenha bom ânimo e levanta-te. Quando disse levanta-te, sabe o que foi que ele fez? Ele lançou de si a capa, levantando-se de um salto, e foi ter com Jesus. Ele lançou de si a capa. Olha, vê só, o Império Romano, ele era tão organizadozinho, que a todos os cegos, ele dava uma identificação. Hoje a identificação de um cego seria uma bengala. No tempo do Imperador Romano, a identificação era o quê? Uma capa que ficava onde? Nas costas, sobre o cego. Aonde o cego andava com aquela capa, alguém dizia: ali lá vai um pobre, lá vai o miserável, lá vai o cego, lá vai o desprezível. Então a capa identificava aquele cego, como pobre, como rejeitado, como desprezível no meio da população, no meio da sociedade. O Império Romano era tão organizadozinho que confeccionava a capa e dava para os cegos. A capa era uma identificação do cego na época dos imperadores romanos. Ali, muito bem, por enriquecer essa mensagem, meu nobre evangelista Edmilson Marinho. E então aquela capa era o quê? Era uma autorização que o imperador romano, ele dava ao cego. Ali ele poderia o quê? Pedir esmola. Dava acesso a ele. E aquele cego estava ali. Mas a partir do momento que disse: tenha bom ânimo, ele te chama, o cego salta, pega aquela capa de desprezível, aquela capa que o identificava como cego, a capa que o identificava como pobre,
ele lança a capa de si e diz: a partir de hoje, capa, eu não preciso de você. A partir de hoje, capa, você não é mais a minha amiga. Por quê? Porque agora eu vou conhecer, estou conhecendo o homem chamado Jesus. Ele lança a capa. E quando ele lança a capa, ele está mostrando ali o quê? O seu fervor. Ele está mostrando o quê? A sua perseverança. Também a sua humildade. E quando ele lança a capa de si, ele está dizendo: eu não preciso mais ser identificado como um cego. Ou seja, ele ali estava demonstrando uma fé inabalável. Que maravilha! Ele estava ali mostrando uma fé inabalável. E aquela fé inabalável daquele cego cativou Jesus. Aquela fé inabalável mexeu com Jesus. Aquela fé inabalável, ela fala, ela mexe com Jesus, ela cativa Jesus. Ou seja, aquele cego, ele acaba provocando um milagre. Ele lança a capa de si, ele tem uma fé inabalável, e nós também temos que ter uma fé inabalável para Deus operar na minha vida. Por quê? Porque Paulo ele fala aos Romanos: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. E ele continua dizendo: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é do galardoador daqueles que nele espera, que nele busca. E então, para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter uma ferramenta, e o nome dessa ferramenta se chama fé. Aquele cego, ele tinha uma fé inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque o primeiro obstáculo, ele já rompe, já vence lá atrás. Qual era? A multidão. Porque a multidão desanimou ele. Alguém disse: não adianta você gritar, porque ele não vai te escutar. E então, esta fé inabalável trouxe o quê? Perseverança. E às vezes, a gente não quer ter perseverança. Nós fazemos parte de uma geração do imediatismo, imediatista. Na nossa época não, que tem 40 anos para trás, nós somos da época da ficha. A minha mãe ia trabalhar, a gente tinha que ir lá na mercearia. A mercearia é aquela venda bem velhinha, aquela venda que tinha telha de aranha que ia de um canto a outro, era a mercearia. Aí ele chegava lá, comprava 10 fichas, eu e minhas irmãs colocava no bolso. Quando a gente chegava no orelhão, famoso orelhão da época, a gente tinha que ter o quê? Paciência, porque era quase 15, 20 pessoas na frente e a gente tinha paciência. Hoje não. É a época do imediatismo. A gente quer o agora, e tem que ser agora, e venha Jesus, e eu vou te colocar no canto da parede, e se tu não me der a bênção, eu vou desviar, e pego o anjo, e anjo para lá, e anjo para cá. Para com isso, rapaz. Quem tem 40 anos atrás,
sabe o que é paciência, esperar. E então, estamos nessa época do imediatismo. Tudo tem que ser agora, agora e agora. Mas Deus, Ele só dá tudo aonde? Quando? No tempo dEle. E então, nós aprendemos o fervor. Ele pede uma vez, a multidão cala a boca. Pede a segunda vez, a multidão cala a boca. Ele cala a boca nada, eu vou aumentar mais o volume e eu vou perseverar. E então o cego, ele nos traz a lição da perseverança, a lição do fervor, do buscar sempre e não desistir. Quando fala sobre a perseverança e não desistir, a gente se lembra daquela maratonista das Olimpíadas de lá dos Estados Unidos, senhora Anderson. Ela participa da primeira maratona, primeiro lugar ali, e ela está vencendo o preconceito, porque subjugavam as mulheres. Tinha um preconceito que naquela época as mulheres não conseguiam correr igual aos homens, e agora ela desafia. Sol causticante, e aquela mulher vai correndo, e ela dispara na frente de todo mundo. Só que em entrevista ela diz que o sol estava tão causticante que ela começa a perder a respiração. Ela vai correndo, domina a respiração, domina, mas chega um tempo que ela não consegue dominar. E então os músculos dela começam agora a se travar, vai se travando. Chama os paramédicos, cerca de 3 a 4 paramédicos, chega até a pista e diz: senhora Anderson, a senhora quer socorro imediato? Ela diz: não, eu vou chegar, mas você está trouxa, mas eu vou chegar, você vai cair depois da chegada, mas eu vou chegar. E ela vai chegando, e aquela mulher, ela nos traz uma lição também semelhante a esse cego. Qual é a lição? A lição da perseverança. Orar sempre e não desistir. Fervor, fé inabalável. Parou Jesus, mandou chamar aquele cego e disse: tem bom ânimo, filho, levanta-te. Ele te chama, lançando de si a capa que prendia ao Estado, ao Império Romano. Ele solta a capa que o identificava como cego, um pobre, um miserável. Ele chega até Jesus, e Jesus chega até aquele homem e diz: que queres que eu te faça? E na manhã deste dia, essa pergunta, ela ecoa aos teus ouvidos: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí aquele cego responde: mestre, que eu torne a ver. Quando ele diz mestre, que eu torne a ver, subtende-se, está explícito e explicado, está bem claro que outrora aquele cego via, que aquele cego enxergava,
porque ele diz que eu torne a ver. Ou seja, por favor, Senhor, devolva a minha vista. Ele pede para que Jesus devolva a vista dele. Eu quero fazer um comentário de um grande escritor, historiador, que ele dá uma explicação. Ele vai nos trazer uma explicação, baseado, entendam-me por favor, baseado no que diz não o vernáculo, as sagradas escrituras, mas no historiador judeu Flávio Jósefo. Ele vai dizer que, baseado nas pesquisas dele, que Bartimeu não era o nome próprio. O nome próprio se chamava Timeu. E Bar significa filho de Timeu, filho de Timeu. Ou seja, aquele homem carregava o nome, indicava que o pai dele era quem? Timeu. Aí quando Flávio Jósefo vai dizer que Timeu, ele era um militar que se rebeliou contra o Império Romano. Isso aqui é só uma fonte histórica, escrita por Flávio Jósefo. Aí ele vai dizer que Timeu certamente pertencia à área militar e se revoltou contra o Império Romano. E como punição, o imperador romano executa Timeu e penaliza Bartimeu, tirando a vista dele, a visão dele. Mas, independente do fato, Jesus, ele não muda o seu poder. Jesus, ele chama aquele homem e diz: o que queres que eu te faça? Aí ele diz: que eu torne a ver, devolva a minha vista, eu quero enxergar novamente. E quando ele diz: eu quero tornar a ver, Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Quando Jesus diz: vai, a tua fé te salvou, imediatamente ele passou a enxergar. Sabe por quê? Porque ele se deparou, ele encontrou Jesus. E Jesus, ele não tem poder limitado. A medicina é extraordinária, a medicina é bonita, a medicina, ela é apaixonante, apaixonável, a nós nos apaixonamos. Mas como o Senhor falou no início, mesmo assim, a medicina tem o seu limite. Tem situação que o médico, ele entra na área, aí ele diz: eu só posso fazer até aqui. Ele abre, opera, mas ele diz: eu só pude fazer até aqui. E agora, doutor, agora não é mais comigo. Aí é quando entra quem? Jesus, o médico dos médicos,
o médico por excelência. É esse Jesus que eu prego, é esse Jesus que nós pregamos, o Jesus que opera milagre. E na manhã deste dia, Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele pergunta na manhã deste dia a ti, a você: o que queres que eu te faça? Porque quando Ele chega, Ele muda o ambiente. Quando Jesus chega, Ele muda o cenário. Quando Jesus chega, Ele muda a situação. Aquele cego que carregava a capa do opróbrio, a capa do desprezo, a capa que o imperador romano, que o governo romano dava a ele, também identificava como pobre, como mendigo, como cego. Ele lança de si aquela capa, porque ele tem confiança que quem está ali é o dono do milagre. Ele não vai atrás de Jesus pelo que Jesus tem, de forma alguma. Ele vai até Jesus pelo que Jesus é, porque ele identifica Jesus como o rei dos judeus, e ele bate a porta certa. Qual é a porta que você está batendo? Qual é a porta que você está batendo? Ah, mas eu estou atrás da minha bênção e não chegou. Qual é a porta que você está batendo? Mas eu estou para lá e para cá. Qual é a porta que você está batendo? Você está botando a sua confiança no homem ou está depositando a sua confiança no Senhor? Aquele cego, ele depositou a confiança dele no Jesus de Nazaré. Ele deposita a confiança em Jesus, que pode resolver o seu problema. Ele deposita a sua confiança em Jesus. Ele tem a fé inabalável. Aí tem pessoas que pedem as coisas a Deus, e por Deus não dá de uma forma imediata, se desvia, deixa a fé, entra na apostasia, se desvia, se distancia da presença do Senhor. E nós vemos aqui uma lição de uma verdadeira perseverança. Nós temos que persistir, nós temos que perseverar nos pés da cruz. O lugar mais alto que nós temos que estar não é no topo da montanha. O lugar mais alto que nós devemos estar é aonde? Agarrado aos pés da cruz. É o lugar mais alto que nós devemos estar, é ao pé da cruz. Ah, porque ninguém está me vendo. Se você está na igreja, querendo ser promovido, querendo ser visto, infelizmente eu te informo, você está no lugar errado. Porque aqui quem brilha é Jesus. Ele sim, Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Aqui quem brilha é Ele. Ele é a estrela, Ele é o sol. E nós só somos servos. A gente aceita Jesus é para ser salvo. A gente aceita Jesus é para morar no céu. Não é para brilhar, é para morar no
céu, é para morar no céu. Agora, se Ele tem uma chamada específica na tua vida, na tua história, não se preocupa, porque o tempo é dele, o relógio é dele, o ano é dele, Ele opera e Ele trabalha como Ele quer. O tempo é de Deus. E então, não tem para que você se desesperar. Nós temos que olhar, não é para A e B, é para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O cego de Jericó, o cego, quando Jesus entra em Jericó, e ele se depara com o cego, o Bartimeu. O alvo do cego Bartimeu não é a multidão. O alvo dele é Jesus. Por isso que o salmista ele disse: elevo, ergo, levanto para cima os meus olhos. De onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que vacile os meus pés. Eis que não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos, é para o monte, não é para o homem, é para o monte, de onde me virá o meu socorro. O teu socorro vem do Senhor. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou desempregado, Ele é o socorro bem presente. Eu estou enfermo, Ele é o socorro bem presente. Eu estou com uma doença, desenganado pela medicina, Ele é o socorro bem presente. Ninguém está me vendo, Ele é o socorro bem presente. Eu estou sozinho, Ele é o socorro bem presente. Eu me encontro em perigo, Ele é o socorro bem presente. Eu estou sendo humilhado, Ele é o socorro bem presente. Eu estou sendo perseguido, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. É Ele. Nós iremos fazer o segundo clamor. Você se encontra na manhã deste dia, você se encontrava à espera de uma resposta. E nesta manhã Deus ele te responde com esta palavra: fé inabalável. Fé inabalável. O que é a fé inabalável? É a fé que não desiste nunca. É a fé que gera fervor. É a fé que gera perseverança. E nesta manhã ele te diz: fé inabalável. Ele trabalha em cima da fé inabalável. O sangue ele pode dar no meio da canela, mas você está ali com a fé inabalável. Escuta, iremos fazer o segundo clamor, filha, por você, filho, na certeza que nesta manhã Ele está dizendo a você: o que queres que eu te faça? E esta pergunta ao cego Bartimeu ecoa nesta manhã aos teus ouvidos: o que queres que eu te faça? Ele está dizendo: eu estou ouvindo a tua voz, eu estou ouvindo o teu gemido, eu estou vendo a tua aflição. Ele está dizendo nesta manhã: eu estou vendo as tuas lágrimas. Ele está dizendo: eu estou ouvindo a tua oração, ouvindo o teu gemido, estou vendo as tuas lágrimas. E nesta manhã
Ele há de se levantar do trono e há de te responder. Ele vai te responder nesta manhã, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Se prepara para você receber a cura, porque nós cremos no Jesus que cura, no Jesus que opera. Nós cremos, nós temos fé no Jesus que opera, no Jesus que move, no Jesus que se levanta do trono, no Jesus que te ouve, no Jesus que opera milagre, no Jesus que te escuta. Nesta manhã Ele está te ouvindo e Ele há de te curar e abrir portas que estão fechadas. Ele vai abrir porta de emprego para você. Ele vai abrir porta de emprego para você. Assim como Ele abriu para mim, Ele há de abrir porta de emprego para você. Ele vai abrir porta de emprego para você. E como palavra profética, eu profetizo de olhos abertos para você. Se prepara para você ouvir o telefone tocar, viu? Porque o telefone vai tocar e é porta de emprego para você. Tome posse desta palavra, desta vitória, em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus?